Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Esse curso agora, esta é a sua primeira aula de Ciências Médicas. Nela eu vou falar sobre os fundamentos que fazem um diferencial na redação de Ciências Médicas. É uma experiência nova para a gente também, porque o que a gente vai fazer aqui nessas videoaulas é reproduzir para você o conteúdo do que a gente acabou de fazer aqui para essa turma. A aula hoje foi em Salvador e o que os meninos aprenderam foi como melhorar, como fundamentar melhor a sua redação na área de saúde. A gente sabe que quem vai nessa corrida em busca de medicina precisa desses fundamentos. A nossa aula, no finalzinho, assiste até o final, você vai ter depoimentos de colegas que vão inspirar você, trazer experiências da vitória dele para vocês. E nessa aula você vai conhecer o pessoal que tem dicas para você que vai fazer vestibular na Bahia, tá certo? Então vamos começar assim. A primeira questão essencial é que você está indo para um vestibular para fazer uma prova que é sim de redação, que é dissertativa, mas que exigiu de você um conhecimento prévio na área de saúde. Então a pergunta é, o que se espera de um aluno na redação de Ciências Médicas? A primeira resposta mais óbvia é que você conheça a definição do que é Ciências Médicas. E lembrando também que não é só o médico que atua em Ciências Médicas. Então esse slide que o Bruno está colocando aí para vocês é fundamental. Vamos lá? As Ciências Médicas são áreas de estudos relacionados com a vida, a saúde e a doença. Então a tríade, né? Vida, saúde, doença. Mais que isso, ela está associada ao campo da medicina humana, biologia, medicina veterinária, biomedicina, enfermagem, análises clínicas, farmácia, também associada ao esporte. Então, como hoje os novos processos seletivos estão destronando a figura do médico como responsável pela saúde, saber quem são os atores sociais que trabalham a saúde é fundamental na hora de externar, resolver problemas associados à questão. Por exemplo, a gente vai ter lá a discussão do tema do suicídio. Só o médico é responsável por lidar com o paciente que está em vulnerabilidade para o suicídio? Não, eu posso acrescentar o psicólogo, né? Eu posso acrescentar, por exemplo, a condição do esporte para resolver o problema da obesidade. Ficou claro para vocês? Em seguida, a gente coloca as fases do atendimento, porque as redações de ciências de saúde também são redações em que os meninos constituem muito o senso comum. Colocam lá na redação, olhar holístico, o médico tem que fazer a anamnese. Mas aqui está para vocês as 3 fases. A fase em que o médico deve diagnosticar o paciente, fazendo sondagem, fazendo exame clínico. A fase da atuação, que é quando o médico vai prescrever, indicar a medicação. E a fase do acompanhamento, porque o médico ele não atua no paciente somente na perspectiva de atendê-lo no consultório. Depois eu coloquei para vocês o novo ideal de saúde da OMS, fundamental na redação. A saúde não se constrói apenas pela medicina. A saúde não se constrói apenas através da medicina. Se você usa essa frase-chave na sua redação, você já deixa claro para quem vai corrigir o seu pleno domínio do conhecimento do novo conceito de saúde. E aí eu coloquei para vocês a imagem do médico como coadjuvante do processo, dessas interações do psicólogo, do psicoterapeuta e a perspectiva da mesa redonda, porque o médico ele é parte integrante da equipe, mas não a parte mais importante da equipe. Depois, a ideia da ação intersetorial da saúde, que também é da OMS, e que a saúde não é responsabilidade somente do setor de saúde. Por exemplo, o Estado pode fazer tudo numa perspectiva de garantir a saúde plena do cidadão, mas se esse indivíduo, por exemplo, tem um trânsito caótico, e ele vive o dia inteiro dentro de um carro, em ônibus, em condições precárias, a saúde dele também vai ser afetada. Então, a saúde não é responsabilidade somente do setor de saúde. Ficou claro para vocês? Depois, alguns termos técnicos, porque lá embaixo, no link dessa videoaula, você tem para baixar e para assimilar como conteúdo da aula de Ciências Médicas hoje, o glossário de Ciências Médicas. Por quê? Porque aprender termos técnicos ajuda você a revelar para o corretor o seu domínio do campo linguístico da área de saúde. Então eu coloquei aqui, por exemplo, visão holística. O que é isso?
né? E aí lá no glossário, o que é bioética, o que é vulnerabilidade, de que maneira eu posso usar a palavra resiliência. Então a gente fez um glossário com a ajuda de Ediane e Wester, alunos assim que são anjos de vocês, protetores de vocês, do A a Z. Eles pegaram o primeiro semestre do curso de Ciências Médicas, tudo que eles aprenderam e montaram da letra A até a letra Z, palavras conceituais que podem ser usadas na sua redação. Pronto. Se você está com pressa, para o vídeo aqui. Vá fazer a atividade do glossário, viu, Bruno? Avisa o pessoal, para aqui, faz a atividade do glossário, faz uma super lista. Não é loucura não, tipo, vou pegar tudo para usar. Não é assim não, sem desespero. Você não precisa de tudo, você precisa de algumas coisas. Então, lê o glossário e faz uma tabela para você. Pronto. Se você fizer isso, você vai ter um passo 1 de Ciências Médicas. Primeiro, por que isso é importante? Porque você não fica preso a um tema. De suicídio eu sei escrever, sobre câncer não sei. Não, eu sei escrever qualquer redação porque tenho fundamentação em Ciências Médicas. Agora, também falei na aula de hoje, a gente vai falar sobre a relação médico-paciente, que é, tecnicamente, um dos elementos mais importantes na redação, quando você vai tratar, né, além da conceituação de ética médica e relação médico-paciente. Hoje, a gente também falou na aula aqui do curso sobre o que é isso, essa relação médico-paciente. Se você está sem tempo, para agora, se não, fica aí comigo, bora continuar, porque quanto mais você assiste e aprende, mais passos você dá no sonho da sua vitória, tá certo? A relação médico-paciente, olha essa imagem aí, ó, é um zoom bem perfeito, Bruno. É uma das relações mais especiais que existe no mundo. Então, por que é tão importante? Porque eu consigo ter outras profissões, eu posso ser engenheira, eu posso ser até astronauta, né? Sonho de todo mundo, e não ter como frente base da minha ação no trabalho atuar com o outro. Médico não. O princípio da relação médica é uma relação humana especial com o paciente. Então foi uma das reflexões que a gente fez na aula de hoje, que é uma relação carregada de angústia, ansiedade, medo, incerteza. A gente geralmente procura o médico porque está em determinada condição de vulnerabilidade ou em busca de encontrar uma condição de saúde. Claro, salvo as condições especiais que a gente falou aqui, de uma gravidez, por exemplo, né? Que eu vou, exceto a gravidez sabendo que vai fazer vestibular para medicina. Mas, tirando isso aí, no geral é uma relação de alegria, né? Quando você recebe do médico esse diagnóstico. Mas esse ser doente procura o médico para receber ajuda. É muito importante precisar, nossa, achei isso aí legal, vou colocar isso no desenvolvimento da minha redação. Se você está acompanhando o nosso curso de estrutura, você sabe que não precisa de explicações demasiadas. Só dizer isso, a relação médico-paciente é uma relação humana especial, permeada de ansiedade, dúvidas e incertezas. Você já deixa claro lá para o corretor o seu domínio do conhecimento dessa condição, beleza? Depois, quem vai para uma relação médico-paciente, esse slide aí, ó, é indispensável o conhecimento básico da condição de humanidade, pois essa relação, aqui, meu amigo, pega a caneta e copia, é para sua redação, ultrapassa os fenômenos biológicos onde estão, na atualidade, aprisionada a profissão médica, onde está na atualidade aprisionada a profissão médica. Então, só nessa frase aqui, você já deixa claro para quem está lendo sua redação o seu conhecimento sobre mecanização médica, sobre essa medicina que perdeu a sua condição de ser holística. É uma relação, ó, que deve ultrapassar os fenômenos biológicos. Por que isso é massa na redação? Porque se eu digo que a relação ultrapassa fenômenos biológicos, eu coloco a relação médico-paciente onde ela deve estar, o pilar da relação. O pilar, ela transcende a biologia porque o ser humano, ele tem os seus aspectos bio, mas também tem os seus aspectos psico e os seus aspectos sociais, beleza? Depois eu coloquei para os meninos aqui, se você já pegou o glossário lá para ler, a relação médico-paciente deve ser pautada em princípios
bioéticos. Só que a maioria das pessoas escrevem isso na redação, é preciso ter bioética, sem revelar a profundidade do conhecimento disso. Então, quais são os princípios bioéticos que eu posso soltar na minha redação sem colocar a palavra bioética e o corretor saber que eu domino? Autonomia, consentimento informado. O médico deve atuar no princípio da beneficência. Massa! O médico deve respeitar o sigilo. O médico deve buscar no seu atendimento equidade e justiça. Então, quando eu falo dessas questões, eu naturalmente estou colocando em minha redação o princípio bioético. Beleza? Depois, vínculo. Nossa, vínculo é tudo de bom na redação de ciências médicas. Palavras mágicas. Confiança, empatia. Então, do nada, você está lá escrevendo a redação, o médico deve ser empático. O médico deve fundamentar a sua atuação na empatia. Medicina hermenêutica. Lembrando aqui, Ayla e todo mundo que usou na redação da Baiana se deu muito bem. Depois, eu coloquei um slide para os meninos, que o Bruno vai colocar para vocês, que é o aspecto psicodinâmico da relação médico-paciente. O que é esse dinamismo? Aí eu coloquei para os meninos usarem na redação, que você também pode usar aí na sua casa. Por quê? Porque uma boa redação de ciências médicas, ela traz exemplificação na área de saúde. Não é só um nome de um escritor, não é só uma referência de uma palavra, ela traz fundamentação, exemplificação. E falava, por exemplo, da redação da Baiana, nota 10, sobre o tema discriminação, né? Preconceito. E quem foi a aluna que tirou nota 10? Foi a aluna que chegou na redação e exemplificou, no caso do atendimento médico dos testemunhas de Jeová, sobre a questão da transfusão de sangue. Deu para entender? Então, para que eu consiga trazer essa exemplificação, que tem uma relação direta com o estudo de caso que a Baiana faz, na sua vivência, revelando que também é importante as teorias, mas atuar. Lembre-se, você que sabe que aqui no Brasil, quase todos os cursos de medicina trabalham com estudo de caso. Então, propor um caso, uma exemplificação na sua redação é ótimo. Como é que eu vou te ajudar nisso? Você vai, médico ativo, médico colaborando, paciente passivo. Esses conceitos, médico agindo. E mais que tudo isso, se você, Mara, não compreende não, já tenho dificuldade em fazer redação de ciências médicas, então põe assim, aliança terapêutica. Pronto. Em colocar o conceito de aliança terapêutica, você já vai revelar para aquele cara que está com sua redação ali na mão, que eu mereço, porque eu domino o conceito de ciências médicas. Depois, eu coloquei para os meninos um aprofundamento de aliança terapêutica. Repare, o médico tem uma dimensão terapêutica e somente uma profunda compreensão da relação médico-paciente leva à prática de uma medicina humanista. Outra coisa importante que a gente aprendeu hoje, que eu não devo dizer que os médicos devem ser mais humanos, porque humanidade é condição inerente. Eu sou um ser humano. Humano é diferente de humanista, que é o quê? Voltar ao renascimento e a colocação do homem como centro do universo. Nada, escrever na sua redação, médicos mais humanos. Não, médicos pautados numa prática de medicina humanista. Beleza? Depois eu coloquei algumas reflexões relevantes que fundamentam bem sua redação. Por exemplo, descuidar da formação humanística é transformar o médico em, que massa, mero mecânico do corpo humano. O médico não é alguém que lida com gráficos, curvas, imagens e números. Ele é um ser que lida com seres vivos. Então, massa também. Depois eu coloquei um conceito, porque foi um desafio na sala. O que é ser médico? Já imaginou isso? Imaginou ir para uma prova de vestibular, como aconteceu agora na UNIT, em que ao invés de uma dissertação simplista, eu te faço uma pergunta direta, tome aqui, o que é ser médico? Aí você faz o quê, meu filho? Senta e chora, ouvindo o Hermes Safadão. Não, você pega aqui, ser médico agir, atuar numa atividade humana que se caracteriza por conhecimento, postura. Por que postura? Vestimenta adequada,
Higiene cuidadosa, vocabulário apropriado. E aí você já sabe que eu estou dizendo que a gente tem o quê? Uma crise na prática médica hoje, porque o médico, a condição do ser médico, estava, Hipócrates, associado a grupos humanos especiais, que até hoje a gente respeita. O médico, pra gente, é um ser diferente dos outros, porque ser médico é cuidar da vida humana. É um pedaço de uma condição de divindade. Então, a gente falou disso na sala para que o aluno pudesse ser capaz de, lá na sua redação, falar que a dedicação é fundamental como capacidade de um médico de entender que alguém está entregando o corpo ao outro e que ele tem que atuar servindo, palavra básica, arte de servir. Arte de servir. Por que é importante isso? Porque tá na moda, a Baiana cobrou recentemente lá, a redação, humanismo, humildade na relação médico-paciente. Portanto, um slide bem grandão aí para você aprender. Clara usou, Mila usou na redação e você também pode usar. Para ser efetiva, a relação de ajuda tem que ser afetiva. Faça um jogo na sua redação. O efetivo na relação médico-paciente só se dá pela afetividade. E aí, para falar de singularidade, olhar singular, você pode usar na redação assim: as doenças podem ser semelhantes, mas os pacientes não são iguais. E só a partir de uma aliança terapêutica, de um diagnóstico pleno, esse médico pode ter a capacidade de ver além do visível. Ó, o Pequeno Príncipe, ver além do visível, transcender a uma visão comum e entender a pessoa como um ser singular. Coloquei algumas coisas da personalidade do médico, por exemplo, se interessar pelo seu semelhante, respeito à pessoa humana, ter espírito de solidariedade, compreender o sofrimento alheio e ter vontade de ajudar. Aprendemos na aula algumas palavras mágicas, bem perfeitas. Anota aí, integridade, respeito, compaixão, são elementos comportamentais integrantes da ética médica. Porque, olha aí para finalizar, o universo do cuidar, a palavra cuidado, é bem mais abrangente do que o do curar. Lindo para fechar a redação, Portanto, o médico pode não curar sempre, mas deve cuidar e diminuir o sofrimento. E eu desejo que essa aula sirva muito para você. Faça suas anotações, não se preocupe com o tema, se preocupe com capacidade de fundamentar. Se você sabe o que é a relação médico-paciente, se você sabe o perfil do que o médico deve ter, e se você domina um glossário com palavras fundamentais no campo de ciências médicas, a pergunta que fica é: como não escrever? Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como escrever seu texto, fique tranquilo, vai lá, assina no nosso site aí as aulas de estrutura para você aprender a fazer introdução, conclusão, elementos de desenvolvimento. E eu espero muito, muito, muito que em breve a gente tenha notícias suas nas nossas redes sociais aí sobre a sua vitória e como você está mudando a vida de outras pessoas. Maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra contigo.